né? O sacerdote levita não servia, Marta estava servindo. Mas, naquele momento, a prioridade não era o serviço. O que traz Marta no coração, segundo Jesus, é a preocupação e a inquietação com muitas coisas. Preocupação e inquietação com muitas coisas. Aqui é muito prático o que Jesus está ensinando. Muita gente revela na sua atitude um anseio tremendo de querer agradar, fazer, estar, participar, se engajar, se envolver, mas na maioria das vezes isso mostra que a pessoa não se permite ser pastoreada por Deus. Não é o fazer, não é o estar, não é o engajamento, não é essa coisa maluca de fazer, realizar e etc. Essa é uma lógica da nossa sociedade. A gente vive num contexto como esse, de loucura, de insanidade total. Você precisa correr atrás. Mas correr atrás do quê? Do dinheiro para pagar as contas. Tá bom, mas calma. Respira. Mas isso está incutido em todos os ambientes da sociedade. Dessa coisa de fazer, se engajar e etc. A lógica da sociedade que a gente vive é esse, o modo de existência que nos faz ter algum tipo de sentido na vida, muitas vezes é esse, né? E a gente herdou isso, né? É uma herança. Diz que a gente precisa sempre estar em atividade, fazendo alguma coisa, e essa lógica entra na igreja e é transferida para as próprias relações interpessoais dentro da igreja, para a relação depois com o próprio Deus. Eu preciso fazer para agradar a Deus. Não sei se vocês estão entendendo o que quero dizer. Tomado. Mas assim, existe uma ansiedade no coração de Marta, que não é só de Marta, que é de todo mundo que vive nessa sociedade maluca. E o ensino de Jesus vai na contramão disso. Porque a pergunta que a gente tem que se fazer sempre é: quanto tempo a gente que tem vivido assim, nessa loucura, a gente passa pensando em Deus? Em Deus, não no que eu vou fazer. Eu lembro do irmão Lourenço, século XVII, irmão de uma ordem, não sei se carmelita ou agostiniana, que ele, analfabeto, fazia os serviços mais simples do mosteiro, e ele, através das suas reflexões, os monges escreveram meditações dele, chamada Buscando a Presença de Deus. Não é exatamente buscando a presença de Deus, alguma coisa relacionada à presença de Deus, mas ao fim era essa ideia. E qual que é o cerne desse texto do irmão Lourenço? A cada 15 minutos eu preciso pensar em Deus. Veja só que coisa. Fazendo o que estiver fazendo, pensar em Deus. Será que quando a gente está fazendo o que a gente está fazendo, a gente está pensando em Deus, a gente está pensando só em dinheiro, só na conta, só nisso, só naquilo outro? Meus irmãos, servir a Deus antes de qualquer coisa significa sentar-se aos seus pés e ser servido por Ele, antes de qualquer coisa. A boa parte, ou a melhor parte, é estar aos pés de Jesus. E claro que há um necessitado no caminho, se tiver, a gente vai atender, um ferido, a gente vai socorrer, claro, nós devemos servir, devemos fazer jus àquilo que nós somos chamados para fazer, que é abençoar as pessoas, independente de qualquer coisa, mesmo que seja um inimigo racial, por exemplo, no caso de um judeu com um samaritano. Mas se Deus está na nossa casa, o momento exige que a gente pare tudo e tenha uma atitude como a de Maria e não como a de Marta, que é sentar-se aos seus pés. Em outras palavras,
O samaritano e a Marta tiveram a mesma atitude, mas as atitudes podem ser as mesmas, mas nem sempre terão a aprovação de Deus. Por isso também que Jesus falou: muitos naqueles dias, ou naquele dia, que fizeram muitas coisas em meu nome, dirão: Senhor, mas em teu nome eu fiz isso, fiz aquilo outro. E ele vai dizer: eu nunca conheci você. Atividade, como o pastor Sérgio fala, um termo bastante interessante e antigo, o lufa-lufa da vida, essa coisa maluca de fazer, isso não dá conta para a gente. Temos que fazer muitas coisas, mas antes de qualquer coisa, assentar-se aos pés do Senhor. O que conta não é o que a gente faz por Deus. O que contará certamente foi o que Ele fez por nós naquela cruz, quando o seu sangue foi derramado. E uma segunda lição, para a gente ir embora feliz e esquecer tudo que foi falado aqui agora de manhã, é que nós temos o desafio de tentar enxergar a vida como Deus enxerga. Isso é um grande desafio para qualquer de nós. Existe uma lógica das demandas, existe uma lógica do cotidiano, do nosso próprio coração, da sociedade, mas o desafio que a gente